para você olhar além das palavras, né? Buscar, ou seja, ter uma visão mais estendida. Durante a leitura, quando termina o parágrafo, eu repasso isso. Em tempo real ou no final do parágrafo? Boa pergunta, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, esse processo ele é antes e durante, né? Ligar o carro, soltar o freio de mão, liberar a embreagem para pisar no acelerador, certo? Uma vez que você vai fazendo durante, chega uma hora que você não precisa mais. Você já entra no carro de forma inconsciente, isso é processado. Então, por enquanto, é durante. Tá bom, eu acho mais desafiante, né, fazer durante. Fazer depois que você lê o parágrafo, você buscar se aprofundar no que você leu, parece mais fácil. Então é durante, porque a leitura, porque a leitura passa, como é uma aquisição de habilidade, né? É uma aquisição, ele é durante. Então, andar de bicicleta, mesma coisa, aprender a nadar, né? Então, o Dr. Laís Ribeiros faz até uma... Estou lendo a frase já buscando esse olhar. Tá? Terminei o parágrafo, passo para o outro, não vou ficar querendo voltar no parágrafo inteiro, certo? É brincar de Sherlock Holmes, não sei se você já leu algum livro. Não, mas só ele passava com o Watson, né, num determinado ambiente, e aí depois ele desvendava mistérios, né? E aí ele disse, mas você não viu que na gravata, você não viu que tinha um borrão na ponta do sapato? Você não viu que quando a gente entrou, ele guardou um bilhete dentro do livro? Aí falou, não, é elementar, né, Carol Watson? Você não prestou atenção no ambiente, você não estava com postura de investigador, né? Ou seja, então a gente brinca de Sherlock Holmes, dá essa metáfora, né? Ou seja, quando a gente vai pegar, mesmo que seja lendo 10 minutos, explica 5 ou por parágrafo, a gente tem que estar observando, né, detalhes escondidos. Só que chega uma hora que essa chave fica tão mecânica que você passa a fazer automaticamente, sem prestar atenção, né? Então, você vira uma chave, você codifica um comportamento e ele passa a cair no automático, né? Tá. Então, a gente não fez nada ainda com esse caderno. Não. A gente só fez dois encontros. O primeiro aquele ferramentas. Isso. Então, de memorizar. Essa aqui. Maravilha. Então, eu devo repetir a primeira e a segunda ferramenta ou não? Essa ferramenta ela continua sempre. Ela vai até o final da mentoria. Essa segunda eu continuo usando, né? Alguns alunos intercalam. Por exemplo, um dia ele faz a primeira ferramenta, no outro dia ele faz a segunda, a primeira, a segunda, ou só a segunda. A segunda é mais interessante. Tá. Mas a gente volta nessa primeira ferramenta lá na nona aula, tá? Só que com uma outra pegada, né? Nós vamos treinar agora a velocidade, a ritmização e o grafema. Ou seja, enxergar a palavra como um ideograma. Então, é o seu PDF vermelhinho, né? É o leitura dinâmica passo a passo, é o caderno básico, né? O verdinho é o intermediário e o azul é o avançado. Então, o primeiro exercício, na página 1, vai ter aqui o palavras, né? E ele começa com monossílaba, depois tem dissílaba, depois trissílabas. Perdão. Qual que é o documento? É o passo a passo ou não? Todos eles são passo a passo, só que o verdinho é o intermediário, o azul é o avançado e o vermelho é o primeiro. Então, qual que eu abro agora? O vermelho? O vermelho, o básico. Né, o básico, o primeiro, né? E aí, na página de número 1, palavras 1. Tá, esses aí são palavras, eu vi, né? São várias palavras. Isso, são monossílabas, né? Tio, pão, fui, soube, céu, lar, mar, né? Então, a ideia aí é a gente começar a ganhar ritmo. Então, por que o ritmo é um pressuposto? São 50 pressupostos, tá? Mas o primeiro é ritmo. Por que eu tenho que ter ritmo? Porque a gente chega a perceber que a gente começa a ler numa velocidade e termina em outra.
Já percebeu, já notou? As primeiras Sim. páginas você lê com muito mais afinco, com muito mais vontade, né? Nas últimas páginas você já está rabiscando, você já está pensando no que você tem que fazer, você já se dispersou. Tem aluno até que se perde, literalmente. Fala assim, nossa, eu viajei aqui, deixa eu voltar umas 2 páginas, porque meu pensamento divagou e eu fugi aqui do conteúdo, né? Ainda bem que nunca aconteceu com o Não é Matheus, eu não hábito, tenho voltado. não é hábito meu, não. Eu no máximo, Então, um parágrafo comigo, percebo, já volto. No máximo, um parágrafo. Então parágrafo. Então já tem. O nome desse vício é retrocesso, né? Dispersão é o fenômeno, né? O retrocesso é quando você percebe que vai ter que voltar. Um parágrafo, uma página ou mais páginas, né? Tá, ele é o pior problema. Às vezes ele acontece por insegurança, não por dispersão. A pessoa acha que não entendeu ou não está entendendo, então ela volta para poder reler, porque acha que não apreendeu o suficiente, tá? É um vício grave, tá? Principalmente quando ele é por insegurança. Acontece muito com conteúdo novo, conteúdo que você nunca viu, os jargões são novos, o conteúdo é inédito, e aí você acredita não estar entendendo o que está escrito. Tá, então a ritmização é importante, justamente porque ela vai te dar o mesmo padrão de desempenho. Então, se você estiver lendo 1000 palavras por minuto, você vai começar lendo 1000 e vai terminar lendo 1000. Tá? Isso não acontece. Por exemplo, maratona. Você vê que a galera começa, dispara, e a maioria nem termina. Então, quem corre maratona sabe que ele não vai parar e dar todo o glicogênio ali no início, né? Ele vai ter um ritmo que ele sabe que ele vai continuar e talvez até ganhar, né? Então ele já tem um tato, né? Um feeling em relação a isso. Então o ritmador é o metrônomo. Nós vamos pegar um metrônomo e vamos colocar numa velocidade que a gente acredita ser a velocidade atual, confortável, adaptada. Então você vai pegar ali mais ou menos no 35, né? Você tem um metrônomo? Não. Então eu vou te mandar o link aqui. O seu telefone é Android ou iOS? Android. Então, para Android eu já tenho o link aqui direto, já fica mais fácil para você. É só baixar, tá? Eu vou mandar ele aí para você. Então, tá aí o linkzinho. Quando você abrir, vai aparecer um aplicativo chamado, é o que eu mais gosto, né? Pro Metronome. Mas tem outros. Pro Metronome. Aí você vai instalar. O Pro Metronome, certo? Isso, ele mesmo. Quando você instalar, claro, vai abrir, vai aparecer essa tela aqui para você. Tá? Você vai perceber nessa tela que ele vai estar configurado em 4/4, bem aqui. O meu já está em 1/1. Aí você vai tocar aqui nesse 4/4. Já instalou? Ele tem o símbolozinho do M, né? Isso. Pro Metrônomo, eu mandei o link para você no WhatsApp. Mas eu entrei no link Ele cai direto no aplicativo, o link. vai direto para o aplicativo, né? Exato, Mas você não precisa procurar lá no Play Store pelo nome, né? Se você clicar lá no aplicativo do WhatsApp, já cai direto, já manda instalar. Então ele vai aparecer com 4/4, quando você colocar o dedo bem aqui. Esse aqui? Sim. Esse aqui não está disponível para o Android. Não está disponível. Talvez porque ele está com problema. Entendi. Não. Eu vou baixar no outro aparelho aqui, meu, porque eu acho que eu baixei num aparelho meu mais velho. Eu vou baixar no outro aqui. Tá, mas tem um outro que eu gosto muito também, que é o Modern Metronome.
que é esse outro aqui também. Se Eu você já quiser... eu tenho 2 aparelhos, porque tem um que eu uso só para... Isso, eu posso compartilhar o outro também. De toda forma, eu vou compartilhar Tá, mas eu já estou o outro baixando esse. aplicativo. Deu certo? Se der incompatibilidade aqui, eu mandei o outro que também é muito bom. É só clicar no link também, que ele já cai direto no aplicativo. Modern Metronomy. Ah, esse aqui está abrindo, está baixando agora. Esse também é muito legal. Quando você abrir, você vai ter a mesma coisa. Você vai ver aqui um botão que vai estar escrito 1/1, ele vai aparecer em 4/4, talvez, para você aqui. Tá bom? Uhum. Você vai colocar em 1/1, aí tem uma roleta aqui para a gente ajustar a velocidade. Só um minutinho, por favor. Tá, aí abriu em 4/4. Eu faço em 1/1, certo? Coloca o dedo nele lá, ele tem um formato de botão, ele vai virar 1/1. Eu botei 1/1. E aí do lado, Isso. e aí agora? E agora nessa roleta aqui, ó, você vai girar ela por 35. Lá atrás, no 35, lá no comecinho. Isso, tá vendo? Certo, já. Tá. Aí agora é colocar o botão do play. Certo. Então, o que é o metrônomo? Você vai ouvir esse toque 35 vezes em 1 minuto. Certo. Cada toque desse corresponde a uma linha. Então, à medida que for ficando fácil, eu vou acelerar. 35, 45, 55, 70, 80, 120. Eu consigo, por exemplo, no 500. Então, se você observar meus olhos aqui, ó, é no 500. Caraca. Tá? Então, vamos começar no 35. Deve fazer Normal. até bem para vista, não faz não? Faz, né? Ajuda, né? A flexibilidade dos olhos. Mas, assim, uma piada engraçada dá para melhorar o seu desempenho em assistir ping-pong e jogo de tênis, tá? Mas vamos lá. O ritmador, então, vai te padronizar. Isso você vai perceber que vai ficar internalizado na sua mente depois. Cada toque desse, nós vamos ler uma linha. Como assim uma linha? Eu tenho aqui essa apostila e, por enquanto, monossílabas. Então, TEC, eu vou ler a linha inteira. Certo. TEC, 2 linhas. TEC, 3 linhas. TEC, 4 linhas. Certo. Certo? Uhum. Tá. O legal disso aí é que você vai perceber que, às vezes, vai sobrar tempo, às vezes não vai dar tempo de ler todas. Se sobrar tempo, você espera um pouquinho, lê a segunda, terceira, quarta linha, né? Se não der tempo, você tem que parar. Se sobrar tempo, eu já leio a próxima linha. Não, espera. Espera para o segundo toque, né? Mas você vai perceber que, às vezes, não vai dar tempo de ler todas as colunas. Por exemplo, eu li 3, 4 palavras, não deu para ler tudo. Eu paro e vou para a linha de baixo. Tá bom, entendi. Se isso acontecer com muita frequência, isso significa que 35 é muito rápido. Se sobrar tempo com muita frequência, quer dizer que está muito lento. Aí nós vamos ter que ou aumentar ou diminuir o toque na repetição. Entendi. Tá bom. Pode fazer uma vez, você vai começar, né, aqui em tio, e vai até a última palavra da última linha. Posso começar, quando então? Terminar, pode começar. Quando terminar, você me avisa. Terminei. Peraí que eu baixei entrei no errado aqui. Caderno de leitura, texto para avaliação PDF, certo? Não. Caderno de leitura, caderno de leitura. Não. Leitura dinâmica passo a passo, caderno vermelho, caderno básico. Caderno de leitura dinâmica. Pô, eu tinha aberto ele aqui, peraí. Palavras 1. Tá. Já estou com ele aberto. A primeira palavra é Palavras 1. né? Tio, pão, aquele lá.
Começa com tio pão, certo? Exatamente. Cada toque é uma linha, quando terminar, você me avisa. Exatamente. Da esquerda Tá. para a direita, de cima Então para eu baixo. Posso começar? Posso começar, então, né? Sim. Valendo. Mas sem falar, certo? Isso. Vai lendo como se fosse um Ou é para eu texto, falar? né? Não, não. Nunca, na Eu verdade, estou né? A fazendo leitura isso, tá? dinâmica Sem não falar. usa. Já. A leitura dinâmica não usa som. Ela é uma leitura fotográfica, né? Ah, não, eu achei que você queria mais acompanhar. Mas tá bom, vamos Ok. lá. Tá vendo bem, mas eu errei aqui na baixar a página. Isso. Legal, se for pelo computador, que você coloque em 75%. Porque aí você consegue visualizar a folha inteira, Verdade. né, na tela, né? Mas pode ser feito no celular, e eu também tenho o aplicativo, tá, Plínio? E aí no Pode me mandar aplicativo é também. bacana, que dá para você treinar em qualquer lugar, né? Dá para você treinar, inclusive, offline. Aí, se de Tá bom, o repente você ritmo tá quer até tranquilo. treinar... Tá, Não, eu terminou? prefiro o aplicativo. Pode me mandar o aplicativo, eu prefiro. Ok, tá Esse bom. ritmo para mim tá super tranquilo, sobra tempo até. Tá ótimo, sobra tempo. Então, isso que eu ia lhe perguntar agora. Teve linhas que você não completou ou sobrou tempo? Essa que é a pergunta. Sobrou Então, tempo, a não sobrou ser tempo. quando eu me Você atrapalhei pode para baixar a página, aumentar, mas agora eu tô com a página inteira na tela, então. pode aumentar o seu metrônomo para 40, que significa que 35 não é seu ponto inicial, né? E nós Tá. vamos pegar o palavras 2. Vamos ler só uma vez. E ao terminar, você vai hiperventilar. Você vai jogar oxigênio para o cérebro, puxando forte o ar pelo nariz, soprando pela boca, né? Ó. Uma E única vez? uma única vez. Nós vamos fazer o Combinado. palavras 2. A diferença de sílabas. Correto? Palavras 2. Achou aí o Ok, 2? duas sílabas. Só que nós vamos ler Isso. da direita para a esquerda. Tá. Se eu lhe perguntar assim, por que, que a gente começou lendo com o metrônomo monossílabas? Você faz ideia? Para o Não, cérebro ver a palavra toda. certo. Nós temos um vício na leitura chamado leitura silábica. Tá. Você percebe isso muito em crianças que estão sendo alfabetizadas, né? Uhum. Então, a ideia é ver a palavra inteira e não sílabas. E nada melhor do que ler palavras com uma sílaba, porque tem uma sílaba, porém é uma palavra toda. Então, o cérebro vai entender que eu consigo ver a palavra inteira. Só que agora tem duas sílabas, ou seja, eu poderia voltar ao meu padrão anterior, certo? Sim. Só que não, nós vamos fazer aí um truque. Nós vamos ler da direita para a esquerda, né? Nós vamos dizer assim, né? Vamos driblar o hemisfério esquerdo, que é racional, para que o hemisfério direito veja a palavra inteira. A leitura dinâmica lê com o lado direito do cérebro. Tá? Então, observe aqui, né? Vida, arte, caça, onda. Você não vai ler da on. Ou Ok. se a palavra fosse amor, por exemplo, você não vai ler Roma. AMORROMA. Você vai Entendi. continuar Bateu o lendo olho, onda. já saiu. Bater é uma fotografia, né? Pá, pá, pá. E o legal é que você não precisa prestar atenção, o seu cérebro já faz. É como se tivesse um ponto imaginário no meio da palavra. Certo. Então, eu vou ler português como se fosse árabe, para entender português como se fosse japonês. Uhum. Por quê? Porque no japonês você não lê sílaba, você lê o ideograma. Uhum. Tá? Então, vamos lá. Ó. Cada toque uma linha, agora é no 40. Tec, tec, tec. Pode começar. Vamos lá.
Eu li. Ok. O 40, você já se perdeu em algumas linhas? Eu me perdi em 2 linhas. Ok. Então a gente não vai aumentar, vamos só manter o 40, certo? Certo. Por quê? Porque agora você vai pegar trissílabas. Nós vamos pegar o 3. Respira, né? E eu errei muito na mudança de linha, sabe? Na mudança de linha eu não sabia se eu estava na linha certa. Foi mais nesse Isso não é o seu caso, mas quem faz isso é o dislexo, né? O dislexo olha uma palavra, lê outra, pula linhas. Ou quem tem TDAH, não é teu caso. Isso é porque é um exercício exótico que você nunca fez. Não, eu tenho um pouco de TDAH sim, frente, tá bom? Você tem TDAH sim? Ok. Mas esses são sintomas de quem tem dislexia ou TDAH. Perder linha. O dislexo, às vezes, ele confunde palavras. Ele olha uma palavra e lê outra. Tá? Então, agora, trissílabas, olha só. Eu tenho TDA, principalmente. Oi. Isso. Então, olha só. O que vai acontecer? Nós vamos fazer um exercício agora de integração de hemisfério. Você deve conhecer um monte de exercício, né? Aquele do dedinho assim, jogar lá em cima. Não conheço muito, não. Etc, né? Não conheço muito. Não? Conheço poucos. Tem um livro da Sumos Editorial, de PNL, chamado Hemisfério Esquerdo e Hemisfério Direito. Fantástico, tá? Só sobre esse assunto. Quem é o hemisfério direito, quem é o esquerdo e como é que integra, né? Então, olha só. E aí é bom para quem tem TDAH? É bom para tudo, né? É bom para você ser lógico e criativo, é bom para você ser matemático e artístico, é bom para você ser musical e racional. Então, quando você integra, você fica uma pessoa mais integral, né? Então, na leitura dinâmica também, nós precisamos ler com os dois lados do cérebro. Quando eu li da esquerda para a direita, eu meio que induzi o meu lado esquerdo a ler a palavra inteira. Quando eu li da direita para a esquerda, eu convidei o hemisfério esquerdo para participar. Agora é zigue-zague. É que eu vou, o hemisfério esquerdo vai querer ler sílabas. Só que no outro TEC eu volto na linha de baixo. TEC eu vou na terceira linha, TEC eu volto pela quarta. Então o nome disso é zigue-zague, porque a gente literalmente vai costurando, né? Tá? Vamos manter o 40. O zigue-zague ele é mais fácil. Por quê? Porque eu economizo. Ó. Eu vou, ao invés de voltar para ler a segunda, eu já volto lendo a segunda. Entendi, claro. Tá bom, valendo. Vamos fazer o 3 no zigue-zague. O metrônomo aqui é só seguir, né? Não tem que zerar ele. Só manter o 40 e cada toque é uma linha, só que costurando. Palavras 3. Isso. Pronto. Ok. Respira sempre quando acaba, né? 25% do ar que a gente respira vai para o cérebro, né? E quando a gente está lendo, a gente precisa de hiperventilação. Agora, o toque foi legal? Daria para ter aumentado ou ter diminuído? Eu acho que ele foi na medida, assim, entendeu? Foi na medida. Ok. O palavras 4 tem trissílaba e polissílaba, correto? Então você vai continuar fazendo, né? O 4 é indo, na folha 5 você faz voltando. 4 só indo. Na 5 voltando. Na 6 é zigue-zague. Na 7 é indo. Na 8 é voltando. Na 9 é zigue-zague. O 10 é o maior. São só polissílabas. 4 indo, 5 voltando. Eu estou anotando, tá? 4 indo, 5 voltando. Não precisa, né? É só alternar o movimento.
Se uma você ia, na outra volta, na outra é zigue-zague. Na próxima é indo, na outra volta, na outra é zigue-zague. Ah, tá bom. É assim só alternar os movimentos. Não quer dizer que necessariamente o 4 tem que ser indo ou o 5 tem que ser voltando. Tá? Só mudar de movimento. Se na anterior você ia, na outra você volta, na outra você faz em zigue-zague. Entendi. E aí você vai treinando, respirando, hiperventilando, mudando de folha. Você vai treinar só, são 2 tarefas agora, né? São 10 minutinhos com parágrafos, ou lendo e explicando, né? Você que sabe. E 10 minutinhos na apostila. Tá? Perdão, então, perdão, estava anotando aqui. Você pode me falar essa última parte aí? 10 minutinhos o quê? Com o exercício dos parágrafos. Anterior, tá. E 10 minutos com a apostila, usando as páginas de 1 a 10. Uhum. De 1 a 10. Então, às vezes, usando a folha de 1 a 10, tá? Usando as folhas de 1 a 10, você vai notar que em 10 minutos dá para fazer mais de uma vez. Por exemplo, eu cheguei na folha 10, dependendo da velocidade do metrônomo, percebeu que está fácil, aumenta. Está muito difícil, diminui. Tá, terminou, mas você viu que ainda dá para treinar um pouco mais, ou quer até passar um pouquinho dos 10 minutos, você faz de novo, do 1 ao 10, do 1 ao 10, do 1 ao 10. Claro, não precisa ser completo, você pode fazer do 1 ao 10, voltar, fiz do 1 ao 5, aí fechou 10 minutos. O ideal, então, é 10 minutinhos treinando por enquanto, essa semana, ferramenta número 3, percepção integral, ritmização, né? E ganho de velocidade. Ok. Tá? Então, são 2. Um pouquinho de, como eu falei, vai continuar, né? Sempre. Um pouquinho com o livro que você escolheu. Qual foi o livro mesmo que você escolheu? O Essencialismo. Continua aí nesse ou você vai trocar? Não, vou ficar nesse. Vai ficar nesse. Então, esse é separado, é só para isso, tá? E Embora o assunto é tão bom que dá vontade de... É isso que eu ia falar, porque às vezes você gostou do assunto e quer terminar, mas esse vai ter que ficar separado, né, para mentoria. Ah, então tá. Então, se eu quiser terminar ele, eu posso continuar fazendo isso com outro, então. Aí você escolhe o outro. Então, vou separar um outro aqui para fazer essa tarefa aqui, então tá bom. ginástica. Vou fazer isso, então, tá bom. Porque eu continuar a ler o meu livro aqui, tá? Tá bom, vou fazer isso. Então, maravilha, e a gente se vê aqui na semana que